No programa de hoje nós estamos conversando com o empresário Olavo Machado Júnior, ele que é presidente do CIENG, o Centro Industrial e Empresarial, aqui em Contagem, próximo a Belo Horizonte, e é candidato à presidência da FIENG na eleição que está marcada para a próxima sexta-feira. Essa semana agora, que começa agora, dia 16. Bem, no primeiro bloco, passamos a limpo aí, uma visão dele sobre o Estado como um todo, ele como presidente do CIENG. E agora no segundo bloco, vamos aprofundar um pouquinho mais a questão macroeconômica, colocando Minas Gerais no contexto. O senhor disse que vai assumir, sendo eleito presidente da FIENG, no boom, quer dizer, no crescimento, no viés de crescimento e não na queda, como foi lá em setembro de 2008. Quer dizer, o Brasil entrou por último e saiu primeiro da crise. A sua avaliação da economia de Minas Gerais hoje, da contribuição industrial, como é que nós estamos hoje, senhor Olavo Machado Júnior? Ô João Carlos, não tenha dúvida o seguinte, primeiro nós temos que ver o seguinte, a economia mineira cresce, nós somos geradores de divisas para o país, né? Precisamos de saber o seguinte, nós geramos divisa e não gastamos divisa, quer dizer, nós agregamos valor e vendemos commodities produzidas em Minas Gerais. Então nós ajudamos o Brasil a equilibrar a balança comercial e fazer esse superávit que hoje dá uma tranquilidade para o país inteiro. Isso cabe uma recompensa, tá certo? E é o empresário mineiro que tá fazendo isso acontecer. O outro ponto é o seguinte, não se vive de média. Então quando você fala que a economia está muito bem em Minas Gerais, é verdade, mas não quer dizer que o pequeno empresário está indo tão bem quanto está indo o grande empresário. Quer dizer, então nós temos que preocupar com a cadeia produtiva, desde o pequeno até o maior, fazendo com que tudo isso aí seja perpassado por valor agregado, mas que também o valor produzido na pequena empresa seja dado e que esse empresário também tenha sucesso. Pois é, agora quando a gente fala em FIENG, a gente lembra a poderosa FIENG, a gente lembra da Fiesp, não é? Qual é o perfil hoje da FIENG, quer dizer, dos 136 sindicatos 136 patronais? Pois é, mas eu estou querendo dizer o seguinte, quanto por cento que é micro, pequena, média e grande empresa? Para a gente ter uma ideia, quem está acompanhando agora o programa, esse programa é muito acompanhado, você que é microempresário, você que também está dentro da cadeia produtiva, a qual se refere aqui o empresário Olavo Machado Júnior. Qual é o tamanho, como é que funciona hoje? João Carlos, Minas Gerais tem 77 mil empresas industriais e você considerando a construção civil e a construção pesada, são 120 mil empresas. Então é um número expressivo. Agora, dessas empresas, 95 são empresas com mais de 1.000 funcionários. 95%? 95 empresas. Ah, empresas. Quer dizer, é muito pouco. Isso com mais de quanto? Com mais de 1.000. 95 ou mais de 1.000? Com mais de 1.000. Sim. Tá certo? E são 1.600 empresas com mais de 100 funcionários. Quer dizer, é muito pouco. Nós temos muito espaço para crescer. Significa que nós temos uma quantidade de pequenas empresas muito maior do que a gente poderia. Nós temos que fazer com que esse empresário cresça. Nós temos que fazer com que esse empresário expanda. E isso são políticas governamentais que nós já tivemos uma boa experiência com o governo passado, o governo do governador Aécio Neves, aonde isso já começou a modificar. Eu acredito o seguinte, que o que o Dr. Robson fez na presidência da FIENG foi tão importante que ele vai ser o presidente da CNI. Já está batido o martelo? Já está batido o martelo. Ele já está concorrendo em chapa única com os prazos já fechados. Já não cabe outra chapa. Então, ele vai ser eleito no dia 12 de maio. Quer dizer, então, eu sendo eleito no dia 16, que a minha também é chapa única, então eu tenho muita chance. Mas 16 agora 16 de abril. E a posse vai ser no dia 27 de maio. A sua posse? A minha posse. Significa que o Dr. Robson vai me passar a FIENG sendo eleito presidente da CNI. Quer dizer, para nós, Minas Gerais, isso é muito importante. O último presidente da CNI mineiro, e a CNI foi feito por um mineiro, foi feito por Evaldo Lodge. E o último presidente mineiro da CNI foi o Lídio Lunardi, em 1956. Quer dizer, tem 50 anos que não tem um mineiro na CNI. Só do Nordeste? Não, não é só do Nordeste, não. E, aliás, isso não é o mais importante, não. Acho que o importante é que nós estamos aprendendo que nós estamos num mundo globalizado. Se nós aqui do Brasil não começarmos a cuidar do nosso mercado, a valorizar o nosso mercado, aí é que nós não vamos ter futuro.
Então nós não precisamos de ter medo de ninguém, não precisamos ter medo de chinês, não precisamos ter medo de nenhuma economia mais adiantada que a nossa, não. Nós temos sim que trabalhar para que o empresário seja inovador, que ele tenha competência no que ele faz, que faça bem feito e que ocupe mercados. E não vamos deixar que ocupem o nosso. Pois é, agora o senhor tocou num ponto importante, que é a questão tributária e o aperto sujeito para descontar duplicata. Aquele negócio do dia a dia, não é? Que tem a teoria do livro e tem, a gente brinca muito que na prática a teoria é bem diferente. O senhor já está esboçando então aí, pelo que eu percebi, você que acompanha agora o nosso programa, já uma linha de estratégia para colocar lá na FIENG quando for eleito presidente da entidade. O que o senhor pretende fazer? Onde é que está a pedra de toque? Quer dizer, depende de pressão, que a gente fala assim, ó, se não tiver pressão não resolve, de negociação, como é que o senhor vê para resolver essa questão principal, por exemplo, que é o capital da empresa, às vezes é o capital e mais ainda a mão de obra qualificada? Bom, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter é respeito pelo empresário. É lembrar que o empresário é uma parte importante da sociedade, ele dá muitas vezes oportunidade para que as famílias sejam criadas, estudantes estudem e melhorem de vida, que carros sejam comprados, quer dizer, então o empresário tem um papel importante, então ele tem que ser valorizado, primeira coisa. A segunda coisa é dar as condições. Infelizmente no Brasil é o único país do mundo que o empresário não pode quebrar. Nos Estados Unidos o empresário para dar certo ele quebra 3 vezes. Aqui não, aqui nós não temos crédito, aqui nós não temos crédito para risco. Quer dizer, o nosso crédito é crédito comercial, é o dinheiro mais caro do mundo. Quer dizer, então, empreender no Brasil, na hora que a gente conseguir melhorar essas condições, vai ser muito mais fácil. Agora, não tenha dúvida, nós estamos num momento espetacular, João Carlos. É a hora das eleições. Quer dizer, está na hora da gente escolher bem os nossos representantes, escolher bem os nossos deputados. Quem faz lei é deputado. Aqui nós temos o hábito de achar que o executivo é que tem que propor as leis. Não, nós vamos lutar junto aos nossos deputados para que as nossas leis sejam as melhores, mais bem feitas e aquelas que tragam desenvolvimento. Quer dizer, deputados federais e estaduais. Federais, estaduais e vereadores. Agora não vamos votar em vereador, mas todo o legislativo tem uma importância muito grande. É claro que a gente tem que saber escolher e, felizmente, para Minas Gerais, então, nós estamos tendo ótimos candidatos. Nós temos candidatos bons para o federal. Infelizmente, o nosso governador Aécio não vai ser seria o nosso candidato predileto para ser o presidente da República. Mas, nós, como no governo do Estado também, nós temos candidatos muito bons. Quer dizer, o momento é primoroso, né? E o que anima a gente ir para esses desafios. E dentro desse contexto que o senhor está colocando aí, o presidente Robson fez em Minas Gerais uma parceria público-privada, não é? Ou seja, a Federação das Indústrias alinhada também com o governo do Estado, e aquela frase que o ex-governador, agora ex-governador Aécio Neves, disse que em Minas os empresários não estavam sentados frente a frente, assim, lado a lado, olhando no único objetivo, que é o crescimento do Estado. No seu perfil, quer dizer, é dar sequência a isso e mais, se é isso, como é que vai funcionar agora também em nível federal, já que quem fez aqui pode fazer agora junto com o governo federal. Ficou faltando junto ao governo federal? Não, acho que o presidente Robson já avançou bem no governo federal também. O relacionamento da FIENG com o governo do presidente Lula foi muito bom. Quer dizer, efetivamente, o presidente Robson tinha uma presença importante no governo federal e isso, acredito que agora ele, da CNI, isso vai ser ampliado. Quer dizer, ele estando em Brasília, ele vai ter mais contato com os nossos deputados também e com os nossos senadores. Quer dizer, não só de Minas Gerais, mas do Brasil inteiro. E eu acredito o seguinte, como nós estamos falando de desenvolvimento, de progresso, ninguém pode ser contra. Agora, do ponto de vista da Lei Candir, o senhor falou aí a questão das commodities, né? A gente exporta muito minério, soja, principalmente minério. Aí eu vi o presidente da Vale outro dia, o Rogério Agnelli, falando que já fechou os contratos com a China, que a China voltou a crescer. Então tinha aquela questão do preço do minério, né, que sobe muito. Tem aí o Ike Batista também trabalhando nessa área, atuando aqui, inclusive em Minas Gerais, a questão do pré-sal. Quer dizer, todo esse contexto apontando no sentido. Eles estão olhando a gente macro, quer dizer, a economia externa, os fundos de investimento, ou nós estamos mesmo estruturados na sua visão? Ou seja, é bom lembrar que aquele investidor americano, Warren Buffett, ele fala o seguinte, que ele olha para investir quais são os fundamentos das empresas. Como é que o senhor avalia as empresas mineiras hoje? Como é que elas estão? Estão bem sólidas? Eu acredito que sim. Eu acredito que estamos cada vez mais preparados. É claro que nós temos que investir muito em educação do empresário.
Nós temos que fazer com que o empresário mineiro tenha orgulho de ser empresário, que ele ocupe o espaço e que ele saiba o seguinte, o que ele ganha é muito importante e nós não precisamos nos preocupar com o que os outros estão ganhando, não. Aqui todos temos que ganhar. Nós estamos num jogo onde é para todo mundo ganhar. Não é jogo para você segurar achando que você vai ficar dono de uma tecnologia que você não tendo capital, ela não vai para frente. Quer dizer, eu acho que nós precisamos investir sim muito em engenharia. Nossa engenharia diminuiu muito. Nós temos que lembrar que as pequenas e médias empresas elas servem para treinar esses engenheiros que depois, e é natural que seja assim, vão concorrer para ir para uma Vale do Rio Doce, vão concorrer para ir para uma Petrobras. Certo? Da mesma maneira que uma panificadora é o primeiro emprego. É ali quando uma moça vai ser um caixa de uma panificadora e ela trata bem o cliente, em pouco tempo ela está no escritório de contabilidade, em pouco tempo ela está fazendo uma carreira. Por quê? Porque a pequena empresa está sempre preparando a mão de obra para a empresa maior. Agora, a realidade é o seguinte, o momento é precioso. Qual vai ser o rosto da FIENG tendo Olavo Machado Júnior como presidente? Olha, eu andei o estado inteiro conversando com os meus companheiros presidentes do sindicato e a conclusão que eu chego e a proposta que eu fiz é justamente o seguinte, nós vamos cuidar do empresário, nós vamos cuidar da empresa, nós não vamos ter vergonha de ter lucro. Empresa que não tem lucro não cumpre o papel social que ela tem. Não adianta nós ficarmos pensando em sociedade com empresas pobres, com empresas quebradas. Nós temos que arranjar uma maneira que todo empresário tenha a condição de levar a empresa, e o mercado permite isso, para um sucesso. É um choque de gestão, então? Não, acho que não. É continuidade daquilo que vem sendo feito. Se você analisar a FIENG a cada época, com seus problemas de cada época, eu acho que nós estamos numa continuidade daquilo que nós propusemos há mais de 20 anos atrás. É verdade, a gente observa isso pelo noticiário e acompanhando também os senhores nas conversas, já que nós somos jornalistas de política e de economia. Já no final do programa, tem aí uma atuação muito interessante. Houve uma época, ser verde, ou seja, ecológico, era coisa do sujeito meio diferente, não é? Hoje, o empresário mineiro e o senhor, o que nós temos pela frente, pretende fazer nessa área de meio ambiente? Nós já vamos fazer. Isso é uma grande preocupação, hein? Nós já vamos fazer, e o seu programa então vai dar em primeira mão. Estamos dando em primeira mão agora? Vamos dar em primeira mão. Essa semana, no dia 15 agora de abril, quinta-feira, nós vamos lançar um programa no CIENG, lá em Contagem, que chama-se Minas Sustentável. E o que é Minas Sustentável? Meio ambiente é importante para todo mundo. Nós já aprendemos com os ecologistas que nós não podemos degradar, nós temos que conservar, nós temos que usar corretamente os recursos naturais. Com isso, o que acontece? Nós vamos lançar um programa onde meio ambiente é negócio. Sendo um negócio é coisa de empresário. Então nós vamos junto, sem ser contra ninguém, nós vamos somar para que o meio ambiente seja coisa de empresário. Muito obrigado, senhor Olavo, pela presença. Sucesso lá na FIENG e o senhor volta depois com muito prazer, como presidente. Com muito obrigado, prazer. Sucesso. Muito obrigado. Nós conversamos com o empresário Olavo Machado Júnior, que é presidente do CIENG e candidato à presidência da Federação das Indústrias na eleição que será realizada na próxima sexta-feira, essa semana agora, dia 16, na sede da entidade aqui em Belo Horizonte. Eu agradeço a sua audiência e sugestões você pode mandar para o nosso e-mail. Anote aí, joaocarlosamaral@terra.com.br. E não deixe de ler diariamente o nosso blog de notícias, www.joaocarlosamaral.com. Então eu espero você no próximo programa. Até lá!